Olá, começa agora mais uma edição do OCP Saúde. E hoje nós estamos recebendo aqui a dermatologista, a doutora Alessandra Guinter. Doutora, seja muito Muito bem-vinda. obrigada. Um prazer receber você aqui no OCP Saúde. Igualmente estar com vocês conversando hoje. E nós queremos conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória na dermatologia. Conta pra gente. Eu sou aqui de Jaraguá do Sul, né, Júlia? Nasci aqui em Jaraguá e desde criança queria ser médica. Eu lembro que dizia que queria ser médica de criança. E fiz a minha formação aqui, passei no vestibular, estudei em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina. E lá pela segunda metade da faculdade eu descobri que não queria mais ser médica de criança, né? Eu tive contato com a dermatologia, tive contato com alguns pequenos procedimentos que na época a gente fazia no ambulatório de dermatologia do Hospital Universitário e posso te dizer que me apaixonei pela dermatologia quase à primeira vista. Então, eu fiquei em Florianópolis durante 9 anos, os 6 anos da faculdade, né, de medicina, mais 3 anos estudando dermatologia e voltei para Jaraguá no ano 2000. Abri meu consultório no ano 2000, então esse ano em fevereiro o consultório completou 24 anos. Desde lá, estou aqui em Jaraguá, trabalho e faço o que eu mais gosto, que é atender meus pacientes. Nossa, que bela trajetória, doutora. Com certeza a gente vai ter muito para aprender com você aqui nesse bate-papo. E eu queria iniciar, então, perguntando para você um pouco mais sobre a questão da dermatologia no holofote de saúde pública, né? Na questão de doenças, porque hoje muito se fala também sobre a questão estética, mas existe um grande conhecimento nessa questão da dermatologia mais ligada à parte de doenças. Isso mesmo. Nós, como dermatologistas, né, como eu falei, a nossa formação começa com a faculdade de medicina. Isso, às vezes, os pacientes perguntam para nós, mas a doutora dermatologista é médico? Sim, dermatologista, antes de tudo, é médico. E por isso o nosso olhar sempre tem que ser voltado, acima de tudo, para a saúde, por mais que a gente pense também nas questões estéticas, né? E quando a gente olha para o público em geral, para os nossos pacientes e pensa em saúde pública, a primeira coisa que o dermatologista tem que pensar é na prevenção, no diagnóstico precoce, no alerta com relação ao câncer de pele. O câncer de pele é muito frequente na nossa região, muito frequente. E, de modo didático, a gente divide em duas formas diferentes para poder explicar melhor para os pacientes. Porque 90% dos casos de câncer de pele são casos tratáveis e curáveis com procedimentos pequenos, geralmente cirurgias só na pele, né? E esses casos são mais simples de resolver, apesar de serem os mais frequentes. Mas existe uma parcela menor, menos de 10%, que são os melanomas, que justamente são esses que a gente fala tanto porque são mais graves, porque podem causar metástase, o paciente pode vir a óbito por causa de um câncer de pele, coisa que muita gente não sabe. Então, o que chama a atenção no melanoma? O melanoma, de modo geral, é uma lesão pigmentada. Ele se origina da parte da pele que tem cor. Então, é uma pinta, é uma manchinha, é um sinal que cresce rápido, que tem uma forma diferente, que é assimétrico. É muito comum o paciente chegar no consultório e dizer, essa pinta está diferente. Ou, essa pinta é diferente. Porque às vezes ele tem várias outras e no meio daquelas todas ele percebe que uma é diferente. E é mesmo. O melanoma, desde o início, é uma lesão que tem comportamento diferente. Ele a gente consegue tratar e curar quando o diagnóstico é feito de modo precoce, né? Então, existe cura para melanoma? Existe, e é cirúrgico, é retirar a lesão por completo. Mas a chance de cura está diretamente relacionada à espessura da lesão, que está relacionada com o tempo que ela tem de evolução. Então, a gente fala tanto do melanoma, apesar de ele ser mais raro, né, entre todos eles, ele é o menos frequente, mas justamente por causa da gravidade e por causa desse alerta da questão do diagnóstico precoce. Como aqui a gente tem pessoas de pele muito clara e essa cultura da exposição solar no final do ano e das queimaduras que acabam acontecendo, esse parece ser o tipo de exposição ao sol mais relacionado com o melanoma, não aquele de todo dia, por exemplo, do agricultor, do pedreiro, né? A pessoa que trabalha exposta ao sol todos os dias, um pescador. Esse geralmente desenvolve mais o carcinoma, que é o outro tipo, que é mais simples de resolver.
E o melanoma está relacionado com a cor da pele, com a história na família. Então, se alguém já teve na sua família melanoma, o seu risco é maior. E com essas queimadas, que a gente vê com muita frequência aqui na nossa região. Então, câncer de pele sempre é uma questão de saúde pública que nós, dermatologistas, não podemos esquecer. Doutora, e ele está sempre ligado à questão da exposição solar? O melanoma especificamente tem essa particularidade da genética, né? A gente sabe que existem pacientes que têm uma questão hereditária, quando o paciente tem melanoma, os parentes em primeiro grau têm um risco 50% maior de ter, e existem famílias que têm mutações, alterações genéticas, que geralmente predispõem ao aparecimento maior de pintas. Essas pessoas têm pintas em maior quantidade, também é um sinal de alerta para melanoma, e são pintas mais feias, que a gente, como médico, olha e já percebe que elas têm características mais suspeitas. Então, não obrigatoriamente é sol. Muitas vezes o fator genético, hereditário, mutações, no melanoma especificamente também tem bastante relação. Mas o sol acaba sendo um gatilho. Por quê? Como o melanoma se origina da célula que produz cor, e o estímulo para essa célula proliferar, produzir cor, é o sol, então ela trabalha mais estimulada pelo sol. Por isso que tem relação uma coisa com a outra. E acaba demorando um certo tempo, desde a exposição solar até apresentar na pele. E às vezes as pessoas Isso mesmo. Não cuidam, né? Por que a gente, dermatologista, tem gente que diz que a gente é quase neurótico, né, com essa questão da exposição ao sol. O problema da exposição ao sol agudo, né? O problema agudo é a queimadura, é o vermelho, é o ardido, o descascado, que vai passar, sei lá, no máximo em uma semana. Mas nós sabemos que existe um risco do efeito cumulativo, né? Cada pouquinho de sol que você pega vai se somando na pele. Se a gente for falar em termos celular, como que isso acontece? A radiação ultravioleta produz alteração no DNA da célula. Isso faz com que aquela célula fique doente e multiplique várias células doentes. Então, não é rápido, não é hoje que eu peguei sol e amanhã que vai aparecer o efeito. O efeito do sol acumulado leva 10, 15, 20, 30 anos para aparecer. E aí, se a pessoa não sabe o mal que isso faz, ela ficou pegando sol além da conta, 10, 15, 20, 30 anos, até perceber uma primeira alteração. Pode até ser que ela pare de pegar sol nesse dia, mas as doenças não vão parar de aparecer, né? Porque ela já tem uma dose acumulada na pele muito maior do que a capacidade da pele regenerar. E qual seria, então, doutora, uma exposição ao sol de forma saudável, né? De tantos benefícios que a gente tem e necessários, enfim. O que seria uma exposição saudável? Quando a gente fala em exposição ao sol saudável, a gente sempre vai falar de certa forma, que o paciente deva estar protegido, tá? Por quê? Se a gente for falar, por exemplo, de protetor solar, que é a medida mais difundida, mais conhecida de proteção ao sol. Um protetor solar, que é um creme que a gente aplica na pele, nunca é uma barreira 100% eficaz, né? 100% é uma barreira física, se eu tiver com uma roupa, por exemplo. Então, é uma barreira 100% eficaz. Mesmo um creme de protetor solar que tenha fator 99, que hoje existem alguns no mercado, não é uma barreira 100%. E a partir do momento em que a gente aplica o protetor solar na pele, ele vai interagindo com a radiação, ele vai interagindo com a pele, com o suor, e ele já vai perdendo o efeito. Então, essa proteção nunca é 100%. Quando a gente fala em pessoas que têm doenças agravadas pelo sol, logicamente, câncer de pele, melasma, por exemplo, logicamente que a gente vai pedir para o paciente associar ao uso do creme com protetor solar medidas físicas, um boné, o óculos de sol para proteger os olhos, que é muito importante, ficar na sombra quando possível. Aí vem a questão da vitamina D. E o que a gente faz com a vitamina D, né? A quantidade de sol que a gente precisa para manter a vitamina D é pequena. Em torno de 10 a 15 minutos, umas 3 vezes por semana numa pessoa saudável já seria o suficiente. E aí o que a gente sugere, pensando nessa questão da dose acumulada de sol, é expor essas áreas que precisam de sol para fazer vitamina D, áreas que normalmente não peguem muito sol, né? Então, por exemplo, aonde a gente mais vê o dano acumulado do sol? No rosto, que pega sol todos os dias, e nas mãos, né? Então, ok, se o paciente realmente precisa se expor um pouco ao sol por causa da questão da vitamina D, então quem sabe nas costas, 10 minutos, 3 vezes por semana, ou no abdômen, ou nas coxas, né? Não aquelas áreas que normalmente já tem uma quantidade de sol acumulada que passou da conta. Então, e ainda assim, como dermatologista, eu digo para os meus pacientes,
é melhor você, na dúvida, tomar a vitamina D do que pegar sol da forma errada e depois ter câncer de pele, né? Claro que a gente sabe que estar ao ar livre faz muito bem para a saúde em vários aspectos, não só na questão da vitamina D, para o humor, né? Mas o ideal é que a gente se exponha protegido, né? Para não sofrer depois as consequências desse sol que não foi de uma forma adequada, né? Muito bom, doutora. E ainda falando dessa questão mais de saúde, que também acaba entrando um pouco na questão estética, porque incomoda, né? Em relação à questão da acne. Então, quais são os principais cuidados, né? Espreme, não espreme, pode passar, produto não pode. Como que hoje as pessoas devem se preocupar e procurar o médico dermatologista nessa situação? A acne é uma doença muito frequente no consultório, né? Nós temos visto em pacientes cada vez mais novos. De modo geral, a puberdade tem se antecipado, né? As meninas têm menstruado mais cedo, os meninos têm começado a produção hormonal mais cedo. Então, a gente tem visto casos de acne cada vez de uma forma mais precoce. A primeira coisa é procurar auxílio no lugar certo, né? A acne é uma doença de pele. Ela pode, na maioria das vezes, não ser grave, mas ela é uma doença de pele. E quem trata a doença de pele é o médico dermatologista. Não é o vídeo do TikTok e não é o creme da amiga, né? Por mais que tenha sido receitado pelo médico, aquele creme é para a amiga, não é para você. A principal orientação, procure um médico dermatologista. Cuidados com a pele oleosa ou pele acneica de modo geral. Primeira coisa, alguma coisa para limpar a sua pele que seja adequado e que não resseque. Eu vejo muito isso, né? O pessoal tem pele oleosa, então, sabonete para pele oleosa, creme para pele oleosa, passa um monte de ácido, não tem pele que resista. Então, alguma coisa indicada especificamente para limpar e que não resseque, hidratantes específicos para pele oleosa, sim, existem e precisam ser usados. E aí, quando a gente percebe que passa daquele nível de um ou outro cravinho, uma bolinha vermelha de vez em quando, tem que procurar a ajuda do médico, que ele vai orientar o melhor tratamento. Espremer ou não espremer, sempre que possível não espremer. Né? A gente vai orientar, por exemplo, uma limpeza de pele, quando é indicado, mas eu sempre gosto de tratar primeiro a pele do paciente, preparar aquela pele para um procedimento, e aí depois a gente encaminha os outros procedimentos. Então, um alerta principal, mães e pais de adolescentes e pacientes adolescentes que estiverem assistindo a gente. Se estiverem em dúvida se o seu caso de acne necessita de tratamento, ou se já tem certeza de que necessita, procure um médico dermatologista. Com certeza é a melhor fonte de informação para tratar a sua pele. Doutora, você comentou ali sobre o caso do TikTok, enfim, né? As redes sociais hoje têm sido um desafio nessas questões também? Tem sido um desafio, Julie, porque a impressão que a gente tem como médico é que a nossa voz nunca fala tão alto como outras vozes aí por aí fora. Existe um trabalho feito nos Estados Unidos, que lá eles são muito sistemáticos e metódicos em medir as coisas, né? Eles medem tudo, eles têm estatística para muita coisa. Então, um trabalho nos Estados Unidos mostrou que de cada 10 adolescentes com acne, 7 deles, 70%, foram procurar tratamento para acne por primeiro no TikTok e não no médico dermatologista, ou seja, de cada 10 adolescentes, 7, só 3 foram para o médico. Isso é muito sério. Por quê? Porque pode retardar o meu tratamento, porque pode agravar um caso de acne que era simples e se torna mais complicado. Então, as redes sociais têm muita informação útil e válida, lógico, eu também estou lá, eu também me abasteço de algumas fontes seguras, mas o que eu vejo de dificuldade hoje é justamente isso. Eu, que sou médica, muitas vezes não consigo discernir qual é a fonte, não consigo entender se aquilo é algo que tem cunho científico ou não. Imagina um paciente leigo, né, a dificuldade que ele tem. E como os adolescentes, de modo geral, são imediatistas, eles querem resultados rápidos, né, respostas rápidas, a rede social é muito rápido. Então, muitas vezes acaba recorrendo a essas outras ferramentas. E mais uma vez importante aqui a gente trazer a responsabilidade dos pais, né? Porque muitas vezes a gente não consegue controlar o acesso, mas a conversa e a orientação para que procurem um médico, nesse caso, sempre é o mais ideal, né? Exatamente. Doutora, e em relação à evolução da dermatologia, então, nos seus 24 anos de carreira e também durante todo esse tempo que você vem estudando e tudo mais, o que você poderia compartilhar conosco? Júlia, a gente costuma dividir a dermatologia em 3 áreas principais. A dermatologia clínica,
que é a maior e que foi a que sempre existiu, né? Que é o estudo das doenças, de como fazer o diagnóstico de doenças, do tratamento das doenças. Então, essa é a parte da dermatologia clínica. A cirurgia dermatológica, que tem crescido muito dentro da dermatologia também, que vai desde a retirada de um sinal benigno, passa pela cirurgia do câncer de pele, até, por exemplo, uma cirurgia de implante de cabelo, que muitos dermatologistas fazem, e quando se especializam na cirurgia dermatológica, tem uma formação ampla nessa área. E a área mais recente, a cosmiatria, que é a área que trata especificamente das questões estéticas, né? Principalmente da face, mas hoje também um pouco do corpo. Quando eu comecei a trabalhar lá no ano 2000, muitas doenças que a gente não sabia exatamente por que aconteciam, hoje a gente já sabe exatamente por que acontecem. Muitos medicamentos novos surgiram. Existe uma classe especificamente de remédio chamado imunobiológicos, que é usado para tratar psoríase, é usado na reumatologia, é usado na proctologia, gastro. Não existia naquele tempo, e isso foi um grande avanço. Abriu uma porta para tratar muitas doenças crônicas. Na cirurgia dermatológica, técnicas cada vez mais avançadas, né, mais aprimoradas. E a cosmiatria, basicamente, quando eu comecei, o que é que a gente fazia? A gente fazia peeling, um outro tipo de peeling, né? Eu fazia aplicação de toxina botulínica. Na época existia uma marca de toxina botulínica que a gente tinha acesso no Brasil. E preenchimento, assim, uma linha fininha, né? De vez em quando, porque também na época existia uma marca de preenchedor com um único produto no Brasil. Hoje, para você ter ideia, toxina botulínica a gente tem com certeza mais de 5, né? Essa marca de preenchedor que eu usava lá no início, hoje dentro do portfólio deles deve ter no mínimo uns 12 produtos. Então, avançou muito a cosmiatria na questão da qualidade dos produtos, da diversificação dos tratamentos e muito como a gente hoje entende o envelhecimento da face. Uhum. E por entender melhor o envelhecimento da face, como a gente trata melhor. E até como a gente aborda de forma preventiva, para que o paciente envelheça melhor. Uhum. E trazendo isso, então, para uma questão médica do dermatologista estar fazendo esse cuidado da pele do paciente, esse planejamento do envelhecimento, essa questão da cosmiatria, hoje no seu consultório, é a maior parte do teu tempo? O que é hoje a maior parte do teu tempo? Quando eu comecei a trabalhar, eu atendia tudo, né? Eu fazia cirurgia de unha encravada, né? Atendia doença, fazia um pouquinho de preenchimento, mas como tudo isso cresceu muito, a gente não consegue mais dominar todo esse conhecimento e a gente vai se aprimorando em algumas áreas que a gente tem mais afinidade. Então, sim, hoje a cosmiatria é a área a que eu dedico mais tempo de estudo, onde eu procuro estar sempre mais atualizada, né? Procuro participar de eventos, congressos e sempre trazer o que tem de melhor para os meus pacientes, mas sem esquecer que eu sou médica. Então, em primeiro lugar, a segurança. Eu não abro mão de, quando eu atendo um paciente que vem procurar por uma queixa da face, de examinar o paciente inteiro, né? Ver se tem alguma pintinha suspeita. Eu já fiz diagnóstico de melanoma em paciente que veio fazer botox, em paciente que veio tratar acne, uma mulher adulta. Então, acima de tudo, eu sou médica. E aí a conversa com o paciente é o que ele quer, o que é possível, o que eu acho que combina e, principalmente, o que é seguro. Tanto seguro em termos de procedimento, como seguro os produtos que eu uso e que eu tenho segurança de usar e as técnicas que eu uso. Porque hoje também isso se difundiu de uma forma que parece que praticamente cada profissional quer fazer de um jeito diferente. Não, existe ciência por trás disso. A cosmiatria é ciência também. Tem muitos brasileiros e nós somos pioneiros nessa área. Eu participei de um evento em abril chamado INCAS, que é um congresso internacional, e disparado, os nossos professores brasileiros realmente são muito preparados nessa área, estudam muito. Então, isso também é ciência, isso também é estudo, isso tem publicação científica e a gente não faz de qualquer jeito, né? E é muito interessante, Júlia, especialmente essa questão de como hoje a gente entende os processos, né? O que acontece, por exemplo, com os ossos na face? O que acontece com a gordura da face? Mesmo que eu não emagreça no corpo, com o processo de envelhecimento eu vou perdendo gordura. E que consequência isso vai me trazer?
e de acordo com a forma do rosto que esse paciente tem. E como eu posso já pensar nisso quando o paciente tem 40 anos de idade e ainda está com tudo praticamente no lugar, mas se eu não fizer nada, eu sei que com 60 ele vai estar daquela forma. Então, hoje a gente busca tratamentos cada vez mais individualizados, o mais personalizado possível, com segurança, porque eu sou médica, e de preferência, o mais natural possível. Né? Quando o paciente faz um procedimento e que ele volta comigo no retorno, e a gente faz as fotos e conversa, e eu pergunto, alguém comentou alguma coisa? E ele me diz, falaram que eu estou melhor, né, que eu estou bem, perguntaram se eu cortei o cabelo, mas ninguém apontou o rosto falando, tu mexeu aqui, mexeu. Pronto, eu obtive êxito, né? É isso que eu quero. Os pacientes, o tempo passar e o paciente continuar bem, sem que ninguém saiba o que exatamente ele está fazendo. Essa é a minha intenção. Porque não tem como a gente segurar o envelhecimento, ele vai acontecer de forma natural, né? Isso. Mas aí você trouxe muito bem essa questão de toda a estrutura da face, e não somente um procedimento externo, né? Então, existe também essa questão de fora, perdão, de dentro para fora. Isso. Quando a gente fala em saúde da pele, e a gente vai enumerar, né, digamos, os agressores ou o que mais envelhece a pele. Disparado, em primeiro lugar, o que mais envelhece a pele é o sol. Eu costumo brincar com as pacientes quando é a primeira consulta, especialmente adolescentes, porque a gente fala de protetor solar e às vezes percebe que eles têm um pouco de resistência, e sugiro até que vocês façam em casa a mesma experiência. Pegar alguém da família que é mais idoso e comparar a qualidade da pele, da mão dessa pessoa, do rosto dessa pessoa e a pele do abdômen, por exemplo, né? A gente tem as avós, né, que nunca pegaram sol, a diferença é brutal, né? A pele do abdômen, que nunca pegou sol, praticamente muito pouco, é uma pele quase de bebê. Sem mancha, branquinha, quase sem ruga, saudável. Então, não tem nada que envelheça mais do que o sol. Por isso, a gente fala tanto do protetor solar. Em segundo lugar, o que mais envelhece a pele? Cigarro. O cigarro para a pele é péssimo, ele é um grande vilão. Por si, ele já altera características da pele e ele retarda todo o processo de cicatrização. O procedimento no fumante nunca vai ter um resultado tão bom como no não fumante. Então, a gente sempre tem muito cuidado e orientação com relação a isso. Doutora, antes de você continuar em relação ao cigarro, o mesmo para os cigarros eletrônicos? Infelizmente, sim. Os cigarros eletrônicos, a gente ainda não tem tempo, né, de avaliação, porque muitas coisas a gente vai saber depois de 10, 15, 20 anos exatamente o nível, o grau, a intensidade. Mas se a gente for extrapolar o que acontece no pulmão, sim, eles são péssimos para o pulmão e até tem lesões no pulmão diferentes do que o cigarro normal, que o cigarro eletrônico causa. Então, em primeiro lugar, o sol, em segundo lugar, o cigarro. Aí, o que é que a gente pode fazer, evitando essas duas coisas que a gente já sabe que não deve, para ter uma pele saudável? Dormir bem, né? O básico, que todo mundo sabe, dormir bem, ter uma alimentação saudável. A gente fala muito de um fenômeno chamado glicação, e isso tem uma certa relação com o que a gente come, com a qualidade do que a gente come. Fazer atividade física, né? Porque entra na questão da saúde como um todo. Não existe pele saudável em corpo doente. Não existe. A pele é um reflexo. A gente até pode ter um ritual de skincare, usar produtos maravilhosos, ter um ótimo dermatologista, fazer muitos procedimentos, mas se a pessoa não estiver saudável, a pele não vai ser saudável, né? É uma consequência. Por isso que a gente tem lá no consultório uma frase, na entrada já do consultório, e nas nossas publicações a gente sempre coloca, bem me quero, bem me cuido. Se eu quero uma pele bonita e saudável, se eu quero uma aparência saudável, eu preciso me cuidar integralmente, não só na pele. E realmente o estilo de vida faz toda a diferença, assim, para todas as especialidades, e até para lembrar as pessoas que a pele também é um órgão, aliás, o maior, né? Sim, o maior órgão. A gente classifica, considera a pele como o maior órgão do corpo. Ele tem uma importância muito grande, né? A gente não se dá conta, as pessoas às vezes não se dão conta, mas a pele é a parte do corpo onde a gente se relaciona com o meio externo, né? É o tato, é o contato, muitas sensações a gente tem através da pele, mas também é uma barreira, né? Uma pele íntegra, saudável, é uma barreira de proteção, uma proteção contra micro-organismos, é uma proteção contra o calor, é uma proteção contra várias agressões,
Por isso também, ter uma pele saudável não é só uma questão estética, né? Não é só Uhum. uma questão de beleza, é uma questão de saúde como um todo. Uhum. Doutora, é uma curiosidade, até entrando um pouco mais na questão das mulheres, né? O uso das maquiagens também acaba acelerando esse processo de envelhecimento? Não, a maquiagem por si não altera o processo de envelhecimento. O que acontece é, muitas vezes a rotina de não remover a maquiagem, né, vai deixar a pele superficialmente. Tem pacientes que têm já uma pele oleosa, então vai deixar os poros mais abertos, vai piorar cravinhos, vai alterar a qualidade da pele, mas no processo de envelhecimento não tem interferência. Inclusive, na questão da maquiagem, tem uma coisa bem interessante. A gente sabe que a luz visível, né, a luz aqui, tem um certo efeito na pele também. E por muito tempo houve uma preocupação muito grande de quanto o sol fazia mal e quanto essa luz faz mal e como eu posso me proteger melhor. Muito se falou, muito se estudou sobre isso. A gente hoje sabe que a proporção é bem diferente do sol com a luz branca. Por exemplo, 1 hora no sol equivale a mais ou menos 700 horas de luz branca, né? Então, para equivaler, olha como o sol é ruim, se a gente for pensar nessa equivalência. Mas, por outro lado, tem pessoas que trabalham todo dia, o dia inteiro, na luz, e em algum momento vai ter alguma repercussão. E qual é a melhor forma de proteger a pele quando a gente fala de luz branca, não de sol? É usar alguma coisa que pinte, que esconda, alguma barreira física, como a gente falou lá no início. E aí entra o papel dos protetores solares com cor, que hoje a gente indica muito na rotina das nossas pacientes mulheres. A grande maioria já gosta de usar um pouquinho de maquiagem, né? E aí a gente acaba associando o benefício de um protetor solar normal com o fato de ele ter pigmento e, por isso, aumentar a proteção com relação à luz, porque a maioria das mulheres que trabalham em ambiente fechado e expostas à luz. Então, a gente acaba usando desse artifício da maquiagem, né, que é a cor que tem no protetor solar, como um benefício para a proteção da pele. E realmente também as telas também, né? Isso, todas as fontes de luz, né, que não são a luz do sol, também têm um certo efeito, mas nessa proporção. E outra coisa, a luz branca emitida pelo sol é diferente da luz emitida pela lâmpada, não é exatamente a mesma radiação, por isso que tem essa proporção diferente. Doutora, em relação aos procedimentos, né? Muitas vezes as pessoas procuram, assim, algo muito imediato, procedimentos, assim, num passe de mágica, mas a gente sabe que tem os cuidados básicos iniciais, né? Você poderia falar um pouco pra gente sobre isso? Isso, então, como funciona mais ou menos lá no consultório? Paciente que nunca veio consultar comigo, vem a primeira vez porque quer cuidar da sua pele, especificamente focado com a pele do rosto. A gente, como eu falei, a consulta, eu vou examinar não só o rosto, o corpo todo, pinta, sinais, orientar tudo o que precisa, e aí a gente vai para o rosto. Quando a gente vai fazer o planejamento do tratamento do rosto, claro, eu vou considerar a queixa do paciente, né? Eu sempre pergunto, pontualmente no teu rosto, o que é que te incomoda? Ah, me incomoda aqui, aqui e aqui. Né? Então, vamos ver o que a gente pode resolver disso. Porque às vezes o que o paciente incomoda não é o que eu enxergo como mais... eu digo que tira ponto de beleza, né? E às vezes o paciente acha que o problema está aqui e o problema está aqui, né? Então, faz a consulta e daí eu vou propor o planejamento. O planejamento, a gente pensa nas 5 camadas do rosto, como falamos antes. A gente pensa na parte óssea, que é a estrutura, que é o formato, que é a parte mais profunda da sustentação. A gente pensa na gordura, que normalmente dá o recheio, né? Aquela bochecha bonita, saudável, natural. A gente pensa na parte da musculatura, que aí a gente fala das ruguinhas, né? Rugas de expressão. E a gente pensa também na questão da superfície da pele, né? O que tem na camada superficial. Mesmo que eu vá propor algum procedimento e que esse paciente precise fazer algum procedimento, nunca ele vai deixar de ter algum tratamento específico para a superfície da pele. Não adianta eu ter um rosto com uma forma bonita se a pele não tem qualidade. É a coisa que mais chama atenção, se é cheia de mancha, né, poros abertos. Então, sempre a gente começa com a tarefa de casa. O paciente vai ter a tarefa dele, porque essas coisas eu não posso fazer, né? O skincare, o principal, um protetor solar, um sabonete adequado, um hidratante para a pele dele. E quando precisa, um medicamento, seja um clareador, seja um ácido, essa parte é a parte da tarefa de casa do paciente e que nada que eu faça no consultório substitui.
Então, sim, começa por isso. Aí, dependendo da faixa etária do paciente, eu costumo comentar também a respeito da questão hormonal, né? Porque a gente sabe que as mulheres têm essa questão da menopausa e que influencia muito na pele, né? Na qualidade da pele. E sempre a gente aborda também a questão da dieta, da alimentação. Porque, de novo, não existe pele saudável no corpo doente. Então, a alimentação também está atrelada no nosso tratamento. E aí, sim, de acordo com... Numa escala, de acordo com as prioridades do que eu entendo ser principal para o paciente, eu vou explicar para ele, olha, o teu tratamento eu acho que deveria começar por aqui, um preenchedor, depois um bioestimulador, ou um laser, e por quê? Por que primeiro esse, por que depois aquilo? Para exemplificar, para te entender um pouco melhor. Quando eu comecei lá no ano 2000, o paciente vinha para mim, reclamava do bigode chinês, por exemplo. O que é que na época a gente fazia para tratar bigode chinês? Preenchia o bigode chinês, né? Eu via um defeito aqui, uma perda de substância por algum motivo, eu ia lá e preenchia aquilo que eu enxergava como um defeito. Hoje, muito raramente, a gente preenche um bigode chinês como o primeiro tratamento. Por quê? Porque eu já entendi, eu já sei que isso aqui aparece normalmente por uma deficiência de sustentação na lateral do rosto. Então, dificilmente eu vou botar um preenchedor aqui, que depois de 1 ano e meio o paciente vai voltar de novo com sulco, eu vou botar um outro preenchedor e daqui a pouco vai estar aqui um volume desproporcional, sem antes ter preparado, estruturando a lateral do rosto. Né? E isso que eu falei de como a cosmiatria evoluiu na questão do entendimento dos processos dentro da pele, do rosto, de como a gente enxerga e sabe que o envelhecimento vai acontecer. Então, a primeira coisa, eu examino o paciente, eu vejo a forma do rosto dele. Se é um paciente que tem bastante osso, por exemplo, eu uso sempre o exemplo da Gisele Bündchen, né? Quando eu olho para ela, eu vejo osso no rosto dela. Eu vejo um zigomático definido, uma linha de mandíbula marcada, um queixo projetado. Eu sei que ela vai envelhecer muito bem, porque o osso é a parte mais profunda da sustentação. Então, tudo está fixo ali em cima. Ela vai ter pouquíssima flacidez. Ao passo que se eu pego um paciente com o rosto redondo, que tem mais gordura e que eu não enxergo o osso, é aí que eu tenho que começar. Eu tenho que primeiro estruturar esse rosto para não mudar a forma, mas para eu estar mantendo as coisas no lugar e depois fazer o refinamento. Lábio, por exemplo, é uma outra coisa que hoje a gente vê muito. Lábio é muito particular. Fazer preenchimento nos lábios é algo muito particular. A gente precisa considerar a textura natural dos lábios, né? Eu tenho que escolher um preenchedor compatível com a boca. Eu não posso usar o mesmo que eu uso para sustentar um osso. A quantidade de produto que tem sido usada. O lábio tem uma capacidade volumétrica, né? Cabe uma determinada quantidade de produto. Se eu colocar mais, ele não vai ficar no lábio. Depois de um tempo vai ter saído dali, vai estar em outro lugar. E a necessidade de preencher o lábio. O lábio faz parte da harmonia do rosto. E quando a gente faz uma escala de prioridades, o lábio faz parte do que a gente chama de refinamento. A gente só vai preencher o lábio depois que o rosto todo estiver ok. E se esse lábio combinar com aquele rosto, entende? Então, não dá para sair de casa com uma foto que você viu de uma boca bem linda e levar no médico e dizer para ele fazer igual. Depende da anatomia, de todas essas outras questões. Então, muito da consulta da cosmiatria é de educar o paciente, de explicar tudo isso que eu estou te explicando diante da foto ou do espelho do paciente, né? Mostrar no espelho, e o paciente entender tudo isso que acontece e especialmente entender que o nosso tratamento é um processo, né? Que não é uma sessão que eu vou resolver todos os problemas, independente de qual seja o procedimento que a gente escolher começar, e que tem uma professora que fala, eu gosto muito, ela fala que é um namoro e que lá no final vai culminar com um casamento. Se o paciente chega no meu consultório querendo transformação, provavelmente eu não sou a profissional especificamente para ele, né? Mais indicada para ele. Eu gosto, como eu falei, passo a passo, com segurança, vamos melhorando gradativamente, o tempo passa e a paciente continua linda. É isso que a gente quer. E a importância da paciente aceitar também a sua beleza, isso mesmo, né? Os seus traços, porque esse exemplo que você trouxe da questão da Gisele Bündchen foi super importante, porque às vezes a pessoa se espelha naquilo ali, principalmente a rede social, acho que tem contribuído muito para isso, porque a gente já não sabe mais ali o que é verdade, o que é natural, e a pessoa se inspira ali, busca aquilo, sem às vezes respeitar a sua estrutura. Né? Isso, e tem coisas, como tu falou, né, a gente não sabe o que é verdade ou não. Por exemplo, essa história de pele perfeita. Não existe pele perfeita, sem poros, isso é filtro.
Isso a gente tem que falar muito com as adolescentes, que daí ficam usando vários produtos de skincare para ter aquela... Não existe, né? Vida real. E na questão de respeitar, eu gosto muito de uma outra frase: beleza não tem molde. Beleza não tem molde, né? Se a gente for olhar lá nos anos 2000 que eu comecei a trabalhar, quem eram as modelos mais famosas, mais bem pagas, e for pegar o rosto delas, a gente vai ver que tinha uma morena, uma loira, uma com a boca maior, outra com a boca menor, cabelo liso, cabelo crespo, não tinha molde. Essa coisa que a gente vê hoje quase, né, tentando colocar todo mundo na mesma forma, não é natural, não existe, e a beleza não tem molde. A pessoa pode ser bonita com a boca pequena, né? Ela pode ser bonita com alguma ruguinha, não precisa obrigatoriamente a perfeição, nem sempre, tanto que existe também, a gente vê muito isso nos congressos, quando os professores vão dar aula a respeito disso, ninguém é 100% simétrico, por exemplo, né? A própria Gisele Bündchen, se a gente pegar o rosto dela, dividir ao meio e duplicar, ela fica menos bonita do que ela fica do jeito que ela é assimétrica. Entende? Então, a beleza está justamente nesses pequenos detalhes. Não é nem sempre pegar um paciente e deixar ele, entre aspas, 100% tratado, sem ruga nenhuma e com uma forma de rosto bonita, que vai ser bonito. Você comentou, doutora, sobre as adolescentes, né? De forma geral, tudo é muito precoce, né? Elas também têm procurado mais cedo os tratamentos, ou qual seria uma idade ideal para se fazer uma primeira consulta, para trazer as orientações, até para prevenir que elas não saiam comprando produtos que possam estar piorando a qualidade da pele, né? Isso é algo também muito importante, agora, né, de um tempo mais recente, de novo, por causa das redes sociais. Eu vejo isso com muita cautela, porque tem duas questões principais. A questão de o quanto produto as meninas, quase crianças, estão usando, né? Pré-adolescentes. E ao ponto de elas chegarem no meu consultório, às vezes com a necessaire cheia de produtos, e a mãe não sabe para que serve. Muitos dos quais, às vezes, nem eu conheço. A marca, o nome. De novo, quando eu comecei a trabalhar, existiam produtos na farmácia, eventualmente uma outra marca de cosmético conhecida. Hoje, se a gente for para as redes sociais, é uma infinidade de produtos. Então, primeiro, quem garante que esses produtos são seguros e saudáveis, né, para esse tipo de pele? A questão médica, voltando aí, né, segurança, e talvez a questão que, para mim, acende mais a luz vermelha e alerta mais, o impacto psicológico da necessidade de ser perfeita. Tu sabes, né, Júlia? O impacto psicológico da necessidade da perfeição e da perfeição o dia inteiro e o tempo inteiro, né? De não poder aparecer nunca descabelada na foto, de não poder aparecer nunca com uma espinha, que é natural para quem tem 14 anos. Ou até um pouquinho mais velha, de não poder aparecer, sei lá, sem uma maquiagem, mas especialmente nessa idade que elas são muito vulneráveis e que elas começam a prestar mais atenção no que está acontecendo lá fora e não tanto só o que está acontecendo dentro de casa, essa questão do emocional me preocupa muito. Como que essas meninas vão crescer? Inseguras? Porque não existe perfeição, né? A gente sabe, não existe perfeição. Então, eu acho que uma sugestão para as mães é que sim, na adolescência, no início da adolescência, 11, 12, 13 anos de idade, que é a faixa etária que eu começo a atender, traga as meninas para o dermatologista para a gente conversar. Uma conversa franca como aqui, né? O que de fato é importante para você na tua idade? O que é seguro? O que lá na frente não vai ter prejuízo? Para que precisa de tudo isso? Elas não têm noção do quanto de comércio gira por trás disso, né? De uma influencer que está ali falando de um produto que é ótimo. As meninas não têm filtro, elas não têm discernimento para isso. Então, cabe, de novo, às mães fazerem esse papel e sim, trazer para a gente ter uma conversa. Exato. E eu gosto muito de atender essa faixa etária, porque quando a gente pega um paciente de 14 anos, por exemplo, com acne, e que vem na primeira consulta com o cabelo escondendo o rosto, né? E ao final de 6, 8 meses de relacionamento, que a gente fez um tratamento e o paciente chega sorrindo na consulta que eu vou dar alta, não tem, para mim, prêmio maior do que esse. E eu tenho até hoje pacientes que eu comecei a atender, como eu já tenho consultório há 24 anos, com 10, 11, 12 anos de idade e que hoje são adultas casadas e que trazem os filhos para eu atender no consultório. Então, é um relacionamento que quando a gente consegue, nessa faixa etária, estabelecer um vínculo, que elas tenham confiança e entendam isso, é um relacionamento que vai para muito tempo.
Então, é muito importante. Aonde buscar a orientação correta nessa hora? E isso faz total diferença, porque a gente vê hoje muitas mulheres infelizes buscando essa perfeição que não existe e tendo essa dificuldade em se aceitar realmente, né? Então, muito legal esse teu ponto de vista e trazer essa orientação para as mães também, né? Porque às vezes eu vejo em casa, santo de casa não faz milagre. Então, levando ao médico, levando na especialista, às vezes o adolescente vai dar muito mais valor do que o pai e a mãe falando ali, né? Com certeza. As mães vêm juntos, daí quando eu começo a explicar, né? Pergunto da alimentação, não sei o que, daí a mãe já começa a fazer careta. Tipo, eu já falei tudo isso em casa. Mas é diferente ouvir de outra pessoa. Doutora, em relação ao futuro, como você enxerga o futuro da dermatologia, o seu trabalho também, nessa questão também da cosmiatria, da dermatologia? Eu penso que nós teremos, como eu falei antes, tratamentos cada vez mais individualizados e personalizados, abordagens mais precoces, mas isso não significa transformações, né? Produtos melhores. Eu, de modo geral, sou conservadora com os produtos que eu uso. Se eu uso um produto de uma marca que me dá segurança e confiança, eu não fico trocando, como hoje a gente vê, né, uma gama enorme por aí. E existe uma parte bem específica que também está dentro da dermatologia, que se chama medicina regenerativa, que daqui para frente, com certeza, a gente vai ouvir falar muito, né? Um produto específico chamado Exossomos, que atualmente no Brasil é indicado para uso tópico, é para aplicar na pele, mas é o médico que aplica, não é de venda para paciente, que visa restaurar alguns processos de reparação, né, regenerar algumas coisas dentro da pele, que a gente vai ouvir falar muito ainda e é algo novo, que precisa um pouco ainda de estudo, de sistematização, mas que com certeza vai trazer muita coisa nova, muito benefício por aí. E a cosmiatria continua sendo a minha paixão. Onde eu quero estar daqui a um tempo é fazendo exatamente o que eu faço hoje, melhor, mas fazendo o que eu mais gosto de fazer, com certeza. Maravilhoso. Doutora, gostaria de aproveitar a oportunidade de deixar uma mensagem para a nossa audiência, para os seus clientes. Eu agradeço vocês que acompanharam a gente até aqui, nos ouviram até agora, me coloco à disposição. Para quem quiser conversar, mandar lá algum contato no Instagram, marcar uma consulta para a gente tirar dúvidas. E agradeço de uma forma muito especial, né? A Jaraguá, que é a minha cidade, que depois de tanto tempo voltei e me acolheu e continuo sendo muito feliz fazendo o que eu faço aqui com os meus pacientes. Doutora Alessandra, muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu conhecimento, por transbordar para nós tantas informações importantes, principalmente de prevenção também. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. E aproveito para agradecer também a nossa audiência e fique conosco até o próximo episódio do OCP Saúde.